Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais uma aula de matemática, a nossa terceira sobre números decimais. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar as operações com números decimais, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão envolvendo esses números. Vamos lá? Crianças, vamos iniciar com a adição, que nós temos algumas regras. Primeiramente, nós devemos colocar vírgula debaixo de vírgula, tá? Devemos completar as ordens vazias com zeros, se for necessário, tá? E depois é só efetuar a operação, mantendo a vírgula na mesma posição que as demais. É somente isso, tá? Não tem nada de difícil. Que nós temos o exemplo 15 inteiros e 6 centésimos, tá? Olha só, 15 inteiros, vírgula, 6 centésimos. Que nós temos 8 milésimos, olha aqui 8 milésimos, tá? Que nós temos 1 inteiro e 2 décimos, então colocamos 1 inteiro e 2 décimos. Observe, crianças, que ficou vírgula debaixo de vírgula, e isto também acontece no resultado, tá? Então, as vírgulas precisam estar alinhadas, certo? Vírgula debaixo de vírgula. No caso do 15 inteiros e 6 centésimos, ficou uma ordem vazia, nós completamos com zero, tá? Somente feito isso, é a hora de responder e não tem nenhuma dificuldade, certo? Veja aqui outro exemplo, aqui nós temos 27 inteiros. Onde vai ficar esse 27? Do lado dos inteiros, tá? Coloca a vírgula, porque você sabe que todo inteiro tem uma vírgula atrás dele, tá? Então, completa as ordens vazias com zeros. Observe aqui que as vírgulas estão alinhadas, certo? E aí é só resolver a soma. No caso da subtração, crianças, segue a mesma regra, tá? Colocar a vírgula debaixo de vírgula, completar ordens vazias, como no caso aqui tem 3 inteiros, foi completado aqui com os 2 zeros a parte decimal, e resolver o cálculo normalmente, como você já sabe o que fazer, certo? Então, nenhuma dificuldade nessas operações. Crianças, vamos observar esse cálculo feito por duas meninas. Observe. O cálculo é 11 inteiros e 54 centésimos mais 2 inteiros e 5 décimos. Vamos observar qual das duas conseguiu montar corretamente. Observe aqui a posição das vírgulas que Beatriz colocou. Será que ficou correta a posição das vírgulas? Será que, como ela montou dessa forma, ela chegou ao resultado? Vamos observar aqui, Bianca. Veja que ela colocou vírgula debaixo de vírgula. Então, a parte decimal ficou do lado correto, certo? Os inteiros ficaram também do lado correto. E por isso ela chegou ao resultado, certo? Então, qual foi o erro de Bianca, crianças? Não ter colocado vírgula debaixo de vírgula, tá? Ela montou de forma errada e por isso ela encontrou o resultado errado. Vamos ver aqui outro exemplo de adição. Denise comeu 35 centésimos de uma torta de morango no almoço e 28 no jantar. Que porção da torta Denise comeu? Então, esta pergunta sugere uma adição. Então, como você já aprendeu, é simplesmente fazer como Bianca fez. Colocar vírgula debaixo de vírgula, certo? E aí não tem como errar o resultado, certo? Vou fazer aqui rapidinho. Um sinal de mais. 8 e 5. 5 mais 8, 13, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 2, 6.
vírgula debaixo de vírgula e o zero, né? Então, esta é a porção da torta que Denise comeu. E que nós temos outro probleminha, vamos lá. Quanto devemos adicionar a 876 milésimos para obter 2 unidades? Então, quanto falta, não é? Esta é uma pergunta própria da subtração. Então, quanto nós queremos alcançar? 2 unidades. Então, vou pegar este total que eu desejo alcançar e vou tirar a parte que eu já tenho, tá? Então, olha só, crianças. 2 unidades fica desse lado na numeração, não é verdade? Então, 2 unidades são 2 inteiros, tá? 2 unidades menos 876 milésimos. Olha só. O que fazer com essas ordens vazias para essa continha não ficar tão estranha aos nossos olhos, né? Só completar com zeros. Você já sabe que adicionar zeros à direita não aumenta nem diminui nenhum número, tá? Então, vamos lá. 0 menos 6 não é possível, né, crianças? Então, vamos acrescentar o 1, porque pegou emprestado desse, que pegou desse, que pegou do número 2, certo? Então, aqui, o 2 emprestou para esse, mas esse emprestou para esse, e esse emprestou para esse aqui, tá? Então, 10 menos 6, 4. Aqui era 10, mas emprestou para o vizinho, ficou 9. 9 menos 7, 2. Aqui era 10, mas emprestou para o vizinho, ficou 9 também. 9 menos 8, 1. Vírgula debaixo de vírgula. E aqui ficou 1, certo? Então, quanto falta para completar 2 unidades? Falta 1 inteiro e 124 milésimos, certo, crianças? Crianças, agora é a multiplicação, também muito fácil. Vamos ver aqui algumas regras. Multiplicar os dois números na forma decimal como se fossem números naturais. Então, nós devemos multiplicar, tá? Um número pelo outro de forma normal, tranquilo, como você já conhece. E depois, no resultado, nós vamos contar as casas decimais existentes neste número, tá? Então, aqui nós temos 3 inteiros e 24 centésimos. E aqui nós temos 2 inteiros e 6 décimos. É sempre pegar o número que tem menos casas decimais e colocar embaixo, tá? Então, você responde normalmente, tá? 6 vezes esse número aqui, 3 inteiros e 24 centésimos, tá? Aqui o resultado. Depois, 2 vezes o 3 inteiros e 24 centésimos, tá? Aqui o resultado. Depois, você soma tudo, não é? Como você já sabe. E por último, criança, você conta as casas decimais. Vem aqui nesse primeiro número, quantas casas decimais nós temos? As casas decimais são os números que estão atrás da vírgula. Então, aqui nós temos 2 casas decimais e no multiplicador nós temos mais uma. Então, nós temos 3 casas decimais. Então, aqui no resultado, nós contamos, né? 1, 2, 3 casas decimais e colocamos a vírgula. Pronto, é só isso, tá? Então, aqui nós temos, olha, 5 inteiros e 72 centésimos vezes 1 inteiro e 23 centésimos. Veja que aqui nós temos 4 casas decimais. Então, multiplicamos normalmente, certo? Como se o número não tivesse vírgula. E no final,
nós contamos as casas decimais. Tem 2 casas decimais aqui nesse primeiro número e mais 2 aqui no multiplicador. Então dá 4 casas decimais. Então, a gente vem aqui no resultado e conta 1, 2, 3, 4 casas decimais e coloca a vírgula. Pronto, só isso. Vamos ver aqui um exemplo. Um grupo de ciclistas deu 6 voltas em uma pista de 1,25 km de comprimento. Qual foi a distância total percorrida por esses ciclistas, né? Então, quantas voltas eles deram? Quantas? 6. Qual era a medida de comprimento dessa volta? 1,25 km. Então, esta medida ela está se repetindo 6 vezes. Isto fala de multiplicação, né? Então, nós pegamos o número que tem mais vírgulas ou que tenha vírgula, coloque em cima, tá? O número 6, coloca aqui, ele não é um número decimal, certo? Aqui não tem questão de colocar vírgula debaixo de vírgula não, tá? A vírgula é só no final, quando nós contamos as casas decimais. Então, você multiplica normal, 6 vezes 5, 30, vai 3. 2 vezes 6, 12, mais 3, 15. Vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Certo? Agora, o que você faz com o resultado? Conta as casas decimais. Quantas casas decimais nós temos aqui? 2. Então, vem no resultado e conta da direita para a esquerda, tá? Então, você conta 1, 2. E aí, coloca a vírgula. Pronto. Resolvida a nossa multiplicação. Então, eles percorreram 7,5 quilômetros de comprimento, tá? Crianças, na multiplicação por 10, 100 e 1000, nós fazemos simplesmente o deslocamento de vírgula para a direita, tá? Então, observe que nós temos na letra A 3 inteiros e 76 centésimos vezes 10. Então, esta vírgula, ela vai se deslocar para a direita. Toda vez que você estiver multiplicando por 10, 100, 1000, você vai deslocar sempre para a direita, certo? Se é por 10, você desloca uma só casa decimal. Por exemplo, se a vírgula está aqui no 3, você desloca uma casa. Então, ela vem aqui para o 7, tá? Então, vai ficar 37 inteiros e 6 décimos. Se é vezes 1000, vezes 100, aliás, 2 casas decimais, tá? Então, tá aqui no 4, você desloca uma, 2, vai ficar aqui atrás do 7. Vai ficar 457 inteiros e 9 décimos. Por 1000, desloca 3 casas. Então, ela tá aqui no 1, desloca 1, 2, 3. Pronto, vai ficar um número inteiro. 1.314 inteiros. Por 100, já sabe, né? São 2 casas decimais. Aí você olha, professora, mas só tem uma casa decimal aqui atrás. O que eu faço? Você completa com 0, tá? A outra que está faltando. Então, vai ficar 830. Certo? Olha aqui por 1000. 3 casas decimais. Aqui tem 1, 2 e a terceira você completa com 0. Que número vai ser agora? Quando você coloca um 0 aqui atrás, fica 70, tá? Esses zeros que ficaram para a esquerda, eles já não valem, já não tem valor para esse número. Entendeu, crianças? Então, por 10, uma só casa decimal. Então, você traz essa vírgula para cá, vai ficar 116 inteiros. Por 100, 2 casas decimais, ela vem bem para cá, ficou 37. Porque você já sabe, crianças, a vírgula atrás do número, se não tem mais nenhum outro, ele pode ficar sem a vírgula. Todo número inteiro, ele tem uma vírgula aqui atrás, tá? Vezes 10, uma casa decimal. Então, sai aqui do 8, vem aqui para o 7, certo? Então, fica 87 inteiros e 3 décimos, certo?